mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Amém. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje é o culto de Santa Ceia, ou Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia, ela é uma ordenança de Cristo Jesus. Jesus Cristo na Páscoa, na noite que foi traído, Jesus Cristo, Ele chamou seus discípulos para cear. Assim como o batismo, ele é uma ordenança também de Cristo Jesus. Diferente da Santa Ceia, o batismo é somente uma vez. A Santa Ceia não. A Santa Ceia a gente repete continuamente, né? Tem igreja que é todo sábado, todo domingo. Tem igreja que é uma vez no mês, né? É uma ordenança de Cristo Jesus. A Santa Ceia do Senhor. Jesus Cristo, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. A gente, ao estudar a Bíblia, olha a Bíblia, em Êxodo, Moisés, que foi levantado por Deus para ser o libertador do povo que se encontrava na escravidão no Egito. Moisés foi levantado como libertador. E quando o povo saiu do Egito, ali na praga que Deus colocou, e Deus falou para que eles pudessem celebrar a Páscoa. A Páscoa significa o que? A saída do Egito, ou seja, a saída da escravidão, da opressão de Faraó. Então sacrificaram um cordeiro e fizeram a Páscoa. Os judeus, eles comemoram a Páscoa. A gente cristão não comemoramos a Páscoa, porque a gente não foi liberto do Egito, a gente não saiu da escravidão do Egito, mas os judeus, sim, para que eles se lembrassem do que Deus fez com eles lá no Egito. Por isso que eles comemoravam a Páscoa. Então Jesus Cristo, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Aleluia, porque Deus amou muito da maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, Ele é o nosso libertador. Jesus Cristo, Ele veio, morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então Jesus Cristo, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Cordeiro Pascual. João Batista, ao ver Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então Jesus Cristo, Ele celebrou a Páscoa com seus discípulos antes de morrer. Por que Jesus Cristo não poderia celebrar a Páscoa, ou seja, a Santa Ceia, depois da sua ressurreição, e sim na Páscoa? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi entregue por mim e por você. Eu e você éramos inimigos de Deus. Eu e você estávamos afastados de Deus. O inimigo estava fazendo a sua vontade aqui sobre a terra. Mas Jesus Cristo, Ele não deixou. Deus, Ele não deixou eu e você abandonado, mas Ele enviou seu Filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele fala: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, né, e tendo dado graça, o partiu, e semelhantemente também o cálice. Porque a igreja de Coríntios, elas não estava fazendo a Santa Ceia corretamente. É como se o irmão fizesse um banquete na sua casa e trazesse para a igreja para cear. A igreja de Coríntios não estava tendo ordenança. A igreja de Coríntios não estava tendo doutrina. A igreja de Coríntios estava separando, estava fazendo a diferença entre quem era rico e quem era pobre. Assim estava sendo a igreja de Coríntios. Por isso o apóstolo Paulo fala: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O apóstolo Paulo, ele ensinou a igreja de Coríntios como cear, né? Como fazer a Santa Ceia. O que significa a Santa Ceia? A Santa Ceia, ela simboliza o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de
mim. Ou seja, em memória de quem? De Cristo Jesus. Todas as vezes que nós tomamos a Santa Ceia, é em memória de quem? É em memória de Cristo Jesus. Por que em memória de Cristo Jesus? Lembrando que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Aqui em Isaías, capítulo 53, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si os nossos reputamentos, por aflito, ferido de Deus e oprimidos. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Não era dele, era nossa. Aleluia! Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre quem? Sobre ele. Sobre Ele. Ele morreu por mim e por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo ele continua: porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. O que a gente está fazendo aqui hoje? Estamos anunciando a morte de Cristo Jesus até que Ele venha para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para buscar o seu pequeno remanescente, até que Ele venha. E Ele diz: eis que eu irei, mas voltarei para vos buscar. Eis que irei, mas voltarei para buscar a minha igreja. Aleluia! E o apóstolo Paulo ele continua: porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Indignamente eu não saber o significado da Santa Ceia. Por que eu tomo a Santa Ceia? Por que eu venho para a igreja? Eu tomo a Santa Ceia. Qual o significado da Santa Ceia? A Santa Ceia é a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Eu só serei salvo se eu crer que Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Aqui a Bíblia também ensina que ninguém deve tomar a ceia sem fazer uma análise da sua vida, né? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, aquela pessoa que toma a ceia sem perceber o seu significado, sua importância, sem reconhecer que é pecador. Eu tenho que reconhecer que eu sou pecador ao tomar a Santa Ceia, e que precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Estamos tomando o que? Indignamente. Se eu não tiver tudo isso, é para a sua própria condenação. Por isso que o apóstolo Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O apóstolo Paulo não está dizendo para o pastor Wilson examinar o irmão Leonardo, ou o pastor William examinar o evangelista Rogério. Não, está dizendo: examine-se o homem a si mesmo. Ele não está dizendo para mim me examinar e não tomar a Santa Ceia. Ele está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque a partir do momento que eu fazer o exame de mim mesmo, eu vou ver os meus erros, as minhas falhas, e eu vou pedir perdão a Deus. Eu vou pedir misericórdia a Deus. E vou poder pegar o pão e a Santa Ceia e cear. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Então, na Santa Ceia eu tenho que confessar os meus pecados. Eu não tenho que confessar meus pecados para o pastor. Eu não tenho que confessar meus pecados para o evangelista. Eu não tenho que confessar meus pecados para o irmão da direita nem para a esquerda. Eu tenho que confessar o meu pecado a Deus. Santa Ceia é um momento de reflexão. Não é somente vir aqui na igreja, fazer oração, botar o pão na boca, tomar o vinho e ir embora. Não, eu vou fazer um exame da minha vida para por mim poder cear. Eu vou confessar os meus pecados a Deus, as minhas iniquidades.
a Deus. A Jesus Cristo, que é o nosso advogado fiel, que está sentado à direita do Pai. Em Provérbios diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixar alcançará o quê? Misericórdia, misericórdia de Deus. Então, meu irmão, representa o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim e por você, por nós. Jesus mandou tomar a Santa Ceia para lembrar o que Ele fez por nós. Quem toma a Santa Ceia do Senhor está mostrando que aceitou o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Ao tomar a Santa Ceia, você está aceitando o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Então, meus irmãos, a Santa Ceia, ela não é o corpo de Cristo Jesus, ela não é o sangue de Cristo Jesus, mas ela simboliza o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Tem igrejas que vai tomar Santa Ceia, o irmão põe um pão na boca e deixa derreter, porque fala que não pode morder, senão está mordendo o corpo de Cristo. A Santa Ceia, ela simboliza o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Para finalizar, pedir os irmãos abrir a nossa Bíblia em 1 João, capítulo 6, versículo de número 50. João, para entendermos o significado da Santa Ceia, João capítulo 6, versículo 50. Jesus Cristo, ele fala: este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. É o pão que eu der, é a minha carne, que eu dei pela vida do mundo. Então, meus irmãos, este é o pão que desceu do céu. Quem desceu do céu? Jesus Cristo. Para que o que dele comer não morra. Aqui, nessa terra é passageiro. Aqui é apenas a primeira morte. Mas nós não iremos morrer. Mas nós iremos ressuscitar com Ele no grande dia. Então, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida de muitos. Ele deu a sua vida por mim e por você. A Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, indignamente eu não saber o porquê eu estou tomando a Santa Ceia. Qual o significado da Santa Ceia? O que representa a Santa Ceia para mim? E eu tenho que fazer uma análise da minha vida. Eu tenho que me examinar. Eu estou brigado com meu esposo, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe. Eu tenho que fazer um exame da minha vida, reconhecer os meus erros, as minhas falhas e pedir misericórdia a Cristo Jesus. E assim eu posso ceiar. E assim eu posso tomar o pão e o cálice que simboliza o corpo de Cristo Jesus. Nós hoje aqui, para finalizar, estamos em um culto da família. Santa Ceia é um momento de comunhão em família. Então temos que examinarmos a nós mesmos. Então, vamos cear. Quando você for cear, examine a si mesmo. Faça uma análise da sua vida. Não sou eu que tenho que te julgar. Você que tem que julgar a si mesmo. Assim o apóstolo Paulo fala. Julgue o homem a si mesmo. Então faça uma análise da sua vida. Não deixe de tomar a Santa Ceia, porque a Santa Ceia simboliza o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Reconheça os seus pecados, confesse os seus pecados a Deus, e você alcançará misericórdia. Amém? E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.